iguais a Deus, né? Não na deidade, né? Não temos a deidade de Deus, não somos deuses, né? Mas nós temos a imagem e a semelhança dele. Amém. Nós temos uma natureza que é do Senhor, né? E aí ele fez o homem, né? E logo depois ele viu que o homem estava só. Ele fez ali uma auxiliadora para ele, fez Eva, né? E Deus plantou várias árvores ali no jardim. A gente vai indo bem rápido, porque eu creio que todos conhecem, né? O início ali. Né? Deus fez os animais, fez tudo, e deu para Adão cuidar. É verdade. Né? Deu para Adão cuidar e guardar aquele jardim. Sim, amém. Mas Adão, ele não guardou o jardim. Sim. Né? Deus ele não colocou o inimigo dentro do jardim. Né? Já que Deus falou para Adão cuidar e guardar esse jardim, guardar de quê? De algo exterior, algo que não entrasse. Né? E Adão ele não guardou adequadamente esse jardim e também não guardou adequadamente a sua esposa. Né? Então o inimigo ele entrou no jardim e ele enganou a sua esposa e Adão também foi enganado por ela. Enganado, Adão deu ouvidos a ela. Né? E ele comeu de uma árvore que o Senhor falou para não comer. Essa árvore ela não era ruim, né? Ela não era uma árvore ruim, ela só era uma árvore que o Senhor falou para ele não comer. Essa árvore tinha o bem e o mal, era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor, um pouco antes, ele tinha falado em 2:9, em Gênesis 2, 16 e 17, ele deu uma ordem. Sim. Toda árvore você pode comer, toda, mas daquela árvore você não pode comer. Não pode. Porque se você comer dela, você vai morrer. Óbvio. Né? E o inimigo ele chega para nós de uma maneira muito sutil. É verdade. Né? E às vezes, normalmente, nós damos ouvido isso aí. Se a gente não tiver no Espírito, se a gente não estiver guardando o nosso jardim, não estiver guardando a nossa casa, a gente dá ouvido, né? É verdade. E ele não se apresenta de uma maneira assustadora, né? Se apresenta normalmente de uma maneira muito bonita, né? A árvore ela era agradável aos olhos, né? Agradável ao paladar, né? E ele falou assim: olha, se você comer, certamente você não vai morrer. Né? E Eva, quando comeu, ela não morreu na hora, mas não foi isso que o Senhor disse. A morte ali entrou, né? E quando a morte entrou no homem, o homem ele começou a tocar no bem e no mal, né? Ele não pôde mais ter uma comunhão tão íntima. Ele perdeu algo que era muito precioso, que era a comunhão íntima. O Senhor ele vinha, toda viração do dia, ele vinha ter comunhão com o homem. Amém. Deus tinha prazer em ter comunhão com o homem. Amém. A partir dali, né, o Senhor precisou botar 2 querubins ali, guardando a árvore, para que ele não tocasse mais na árvore da vida, que foi a árvore que ele ordenou para Adão também. Né? Bom, isso aí, irmãos, é para saber, né, o que nós perdemos. Nós perdemos a vida, a morte ela entrou, e a partir daí o homem começou a morrer, né, gradativamente. O pecado entrou no homem, né? E a gente, andando um pouco mais para frente, a gente vê que a corrupção ela chegou a tal ponto que Caim matou Abel. Eles eram irmãos, né? E por causa de uma oferta ao Senhor, né? Caim não ofertou segundo o coração de Deus, segundo o que Deus queria. E aí ele se irou e matou a seu irmão Abel. É verdade. Né? E a partir daí o homem ele precisou fazer muitas coisas. Né? Caim, quando Deus falou para Caim que ele teria que sair errante, ó, você precisa sair da minha presença. Né? E uma coisa que me chama muita atenção é que o maior sofrimento de Caim foi perder a presença de Deus. Caim falou para Deus: já é tão grande o meu sofrimento que eu não posso suportar, né? Porque ele perdeu a presença de Deus. E por ele ter perdido a presença de Deus, ele perdeu a sua segurança, ele perdeu a sua alegria, né? Perdeu o seu prazer. Né? Então a descendência de Caim, né, precisou fazer várias coisas. Né? Precisou fazer instrumentos musicais para alegria. Né? Precisou fazer armas para a sua segurança. É verdade. Né? Coisas de metal para a sua subsistência. Ele perdeu todo o desfrute do Senhor. Mas aleluia, porque ainda teve uma outra geração. Aleluia, uma outra geração. A outra geração
gerou a Sete. Sete. Sete gerou a Enos. Amém. Sete viu algo. Sim. Sete viu que ele era frágil, Fraco e mortal. né? Irmãos, nós somos frágeis, fracos e mortais. Sim. Né? E precisamos muito do Senhor. Né? E quando Sete viu aquele menino chamado Enos, que significa frágil, né? Quando ele viu aquele menino, aí ele invocou o nome do Senhor. Né? Ali no Velho Testamento, invocar o nome do Senhor era a mesma coisa que a gente faz aqui. Só que era ó Senhor Jeová. É verdade. Né? Porque Cristo ainda não tinha vindo. Né? Mas aleluia, porque toda essa geração, ela começou a invocar o nome do Senhor. Aleluia. A gente vê que Abraão invocou o nome do Dependeu Senhor. do Senhor. A gente vê que Noé, primeiro Noé invocou o nome do Senhor, Abraão invocou o nome do Senhor, Moisés, toda a geração. Sim. Até chegar em nós hoje. Sim. Né? E aí a gente pega um panorama, né? A gente pega um panorama total disso aí, né? Eu tô falando isso para a gente poder chegar nos dias de hoje. Né? O Senhor, ele veio à Terra como homem, né? Ele precisou ser aperfeiçoado, viveu 33 anos e meio. Sim. Né? E ele sofreu tudo que um homem sofre. É verdade. Né? Hoje a gente poderia fazer, para Jesus foi fácil, né? Era o Filho de Deus, era o próprio Deus, mas ele foi 100% homem. 100%. Ele tinha sede, sentia dores, né? E o próprio Senhor, né? Ele foi à cruz por nós. Sim. Ele morreu, sofreu muito, né? Morreu, ressuscitou. Ao terceiro dia ele ressuscitou, ele esteve com os discípulos, né? E ele enviou os discípulos a pregar o Evangelho. Falou, ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, anunciando o Evangelho. Amém. E quando ele morreu, ele se tornou o Espírito. Amém. Né? Durante a vida dele, ele foi acessível a algumas pessoas. Senhor. Ele foi acessível ao povo de Israel, né? E os seus discípulos. E essa salvação ela não era acessível a nós. Nós somos gentios e estrangeiros para o povo de Israel. O povo de Israel não aceitou o Senhor. E essa graça foi dada a nós. Aleluia. Né? E através do invocar, quando ele se tornou esse Espírito, né, ele veio habitar dentro de nós. Amém. Mas como que o Senhor ele vem habitar no nosso coração? É através do invocar o nome. Oh, Senhor Jesus. É por isso que muitos irmãos não entendem muito, porque a gente fica tanto assim, ó Senhor Jesus. Chamando por Jesus. Ó Senhor. Irmãos, eu faço isso porque eu sou muito fraco, eu sou muito falho. Eu também. Eu sou hipermortal. Sim. Então, me dizer isso, eu não sobrevivo muito. É o teu respirar. Né? E essa prática de invocar o nome do Senhor, ela acompanhou todos aqueles que aceitaram ao Senhor, aceitaram o Evangelho depois da morte do Senhor. Isso foi perdido com o passar dos tempos, né? Esse invocar, né? Assim, os irmãos que conhecem a história, muita coisa foi perdida. Sim. Mas hoje o Senhor tem restaurado o invocar. Amém. Né? Em nós, isso precisa ser uma prática, né? Sim. Eu não sei quantos irmãos mais novos, né? Mas vocês já tiveram a experiência de numa dificuldade de invocar o nome do Senhor? Eu sim. E tocar quanto refrigério o Senhor me dá. Aleluia. Não é como uma lâmpada quando a gente está no escuro e não está enxergando nada e acende aquela É lâmpada. verdade. Eu vou contar uma gente, não sei se testemunho é rápido. Pode Eu falar. estava, dias atrás, eu passei por situações, onde, sabe, eu estava entrando em depressão, Sim. porque eu desviei totalmente do caminho do Senhor, então eu tinha esquecido quem era o Senhor na minha vida. Então, Sim. eu em casa, eu estava chorando, chorei muito nesse dia. Eu estava saindo na hora do almoço, o Beto olhou pra mim e falou assim, Liana, fala comigo. Ó Senhor Jesus, fala comigo, Juliana. Ó Senhor Jesus, fala comigo, Ó, Senhor Jesus. Aí fala de novo. De novo. Ó, Senhor Jesus. Aí na hora que eu invoquei, realmente eu senti, naquele dia eu fui a uma igreja, e naquele momento eu pedi ao Senhor que o Senhor tocasse, que usasse, né? E ele me falou que aquele momento, naquela hora que eu falei, eu me senti renovada.